16ª parte, a criação da Carnegie Company. Em 1895, com Frick no leme da Carnegie Steel, há apenas 3 anos, o relacionamento estava claramente se deteriorando. Carnegie deu início ao rompimento, exibindo grande animosidade em relação a Frick, talvez reflexo de antigos ressentimentos da Homestead. Por sua parte, Frick estava absolutamente farto do acúmulo de irritações do viver sob o jugo de Carnegie, como ele explicou com a clareza característica. Senhor Carnegie, desejo me afastar em silêncio, causando o menor dano possível aos interesses dos outros, porque fiquei cansado de seus métodos de negócios, suas absurdas entrevistas para os jornais, observações pessoais e interferências irresponsáveis em questão sobre as quais o senhor nada sabe. Pelo menos alguns sócios ficaram alarmados. Chegou-se finalmente a um acordo. Frick abriria a mão da presidência, mas manteria o título de presidente do conselho. John Leishman, que ainda não tinha completado 40 anos, foi nomeado presidente e Frick cedeu a ele um interesse de 5% na companhia, tirado de seu próprio bloco de 11%. Henry Phipps, um sócio de longa data, praticamente aposentado, declarou em uma carta ao seu sobrinho estar muito aliviado e que a AC tenha descido até o fundo de longa escadaria. Em todas as opiniões, Frick estava fazendo um bom trabalho, especialmente na integração dos negócios tão espalhados da Carnegie Steel em uma operação unificada. Carnegie tinha organizado cada componente importante como uma empresa separada, provavelmente porque isso aumentava seu controle sobre os administradores. Frick construiu a Union Railroad para ligar todas as usinas de Carnegie e, aos poucos, desenvolveu uma estrutura de negócios totalmente integrada, do minério à distribuição inicial, de forma bem parecida com o que fizera Rockefeller. O último elo na corrente, uma linha de barcos a vapor nos Grandes Lagos, foi inaugurada em seu último dia na empresa, em 1899. Como escreveu James Bridge, um historiador especializado nos primeiros anos da empresa, naquele ponto, a Carnegie Steel controlava cada movimento de seu material e todas as suas operações, da extração do minério bruto ao transporte do aço acabado, sem pagar qualquer preço a alguém de fora. Nota de rodapé. Ver as notas do capítulo para mais detalhes sobre o desempenho de Frick. Em defesa da Carnegie, ele e Frick costumava divergir sobre a propensão de Frick para entrar e se aferrar em acordos de divisão do mercado de aço e de manutenção de preços. Carnegie não se incomodava em participar de pools, mas em termos econômicos, sempre que o preço do pool era mais alto do que o do mercado, Carnegie reduzia preços e aumentava sua participação. A citação da frase anterior de John W. Gates sobre a tendência à instabilidade de Carnegie referia-se especificamente ao rompimento por Carnegie de um acordo de preços. Mas enquanto Frick tinha seus defeitos, a empresa prosperou com força sob seu comando. E é difícil ver o comportamento de Carnegie como qualquer outra coisa além de destrutivo. O problema essencial pode ter sido a falta de habilidade de Carnegie para dividir os refletores. Fim da nota de rodapé.
As tensões entre Frick e Carnegie se reduziram nos primeiros dias da nova estrutura administrativa. Frick permaneceu muito ativo na companhia, mas aliviou seu horário de trabalho, começou a viajar mais e deu início à sua famosa coleção de arte. Ele tinha um olho surpreendentemente bom. Mas a sorte se voltou outra vez contra Frick, quando Leishman, pesaroso, renunciou à presidência no início de 1897 e foi substituído por Charles Schwab, de apenas 34 anos, mas talentoso e em franca ascensão profissional, e um favorito especial do velho. Schwab provou ser um dos maiores executivos de siderurgia americanos. Ele era um balconista de loja quando chamou a atenção do Capitão Jones, e aos 17 anos começou na empresa fincando estacas a $1 por dia. 6 meses mais tarde, Jones o encarregou de um grande programa de construção de um alto forno. Aos 25 anos, Schwab foi jogado no meio de um problemático processo de pós-aquisição da usina Homestead, que ele resolveu, a qual tinha sido muito mal administrada durante sua curta história. E depois da morte de Jones em 1889, Schwab tornou-se seu sucessor natural. Um belo retrato do estilo presidencial de Schwab pode ser obtido das atas das reuniões semanais dos comitês de operação. Ele era resoluto e determinado, muito bem informado e com uma facilidade de comando colegial. Os trabalhadores mais simples da usina o adoravam. Era um deles e uma empresa habitual no chão de fábrica. Apesar de ter uma linha tão dura com custos e salários quanto Carnegie e Frick, ele também era um autodidata extraordinário nos aspectos técnicos da produção de aço e controlava o segredo para investimentos em tecnologia. Acima de tudo, era um homem sedutor e brincalhão, com apenas um toque de adulação que o fazia cair no gosto de Carnegie. Apesar de Schwab ter mantido uma boa relação com Frick, sua simples presença estimulava a tendência de Carnegie em adotar um favorito de cada vez e tornar infelizes todos os demais. Sem a presença de Leishman e com Charlie de cabelos claros escondido na presidência, as energias do mau humor de Carnegie se voltavam inevitavelmente para Frick. Esses problemas juntou-se ao inusitado rumo cauteloso adotado por Carnegie nos anos 1890. Em vez de seu ânimo habitual por novos investimentos, ele mudou para algo mais perto de uma conduta obstrutiva. Ele resistiu à tendência no rumo do aço de forno aberto no mercado de estruturas e vetou a aquisição dos ricos veios de minério de Mesa B ao redor dos Grandes Lagos, permitindo que John D. Rockefeller, como Carnegie o chamava, tomasse o controle da região mineradora bem debaixo de seu nariz. Rockefeller, mais tarde, afirmou ter ficado assombrado que os produtores de aço não tivessem sentido a necessidade de controlar seu fornecimento de minério. Para a sorte de Carnegie, Rockefeller estava mais preocupado com seus interesses em transportes nos Grandes Lagos que em ferro, e arrendou os campos para a Carnegie Steel por preços muito atraentes. A mineradora subsidiária da Carnegie quase imediatamente violou os acordos de concessão, provocando uma reação chocada de Frederick Gates, que geria a carteira de Rockefeller. Pela segunda vez, Rockefeller perdera a chance de pressionar Carnegie e aceitou um acordo razoável. Em algum momento, no início de 1898, os sócios de Carnegie, liderados por Frick e Henry Phipps, defenderam a ideia de vender a empresa ou comprar a parte de Carnegie.
O que eles mais queriam, na verdade, era ficar ricos. O mercado de transações estava se aquecendo e a abordagem mão fechada de Carnegie em relação aos dividendos não permitira que eles tivessem acumulado uma riqueza proporcional ao valor dos seus blocos. Mas também há dicas discretas da atração de tocar o negócio sem a permanente ingerência da Escócia. Carnegie hesitou por muito tempo com essa ideia, às vezes se deleitando com a noção de uma aposentadoria gloriosa e uma carreira na filantropia, às vezes insistindo que seus melhores dias ainda estavam por vir e que nenhuma venda poderia pagar o seu valor real. Phipps começou a passar grande parte do seu tempo na Escócia, tentando obter apoio da esposa de Carnegie para uma venda e enviando semanalmente a Frick atualizações sobre o humor de seus principais sócios. As discussões de avaliação foram tensas. Frick achava que só a sua empresa de coque valia 70 milhões de dólares, o que era muito mesmo em valores atualizados. Carnegie estava considerando um valor de 250 milhões de dólares para o negócio do aço, o que também era muito, mas mais próximo da realidade. A produção de aço, de repente, estava crescendo ao ritmo de 20 a 25% ao ano, e os lucros aumentaram em 2/3, chegando a 11,5 bilhões de dólares em 1898. E parecia que iam continuar a crescer com força. Para Carnegie, só contemplar tais avaliações era um afastamento violento do seu antigo hábito de desprezar os números exagerados de seus colegas industriais. A prática conservadora se focalizava no valor nominal. Uma empresa não valia mais que o investimento real na fábrica. Estoques e outros ativos sólidos, além de lucros não distribuídos, menos passivo e depreciação. O valor nominal da Carnegie Steel em 1898 era de 49 milhões de dólares, enquanto a empresa de coque valia 5 milhões de dólares. Qualquer coisa acima disso, na visão tradicional, era apenas água, uma suposição incerta de sucesso futuro. Entretanto, as regras normais de avaliação estavam apenas começando a ser viradas do avesso, pelos acordos altamente capitalizados de Pierpont Morgan, na siderurgia e em outras indústrias. Para a frustração de seus sócios, o aquecimento do mercado de transações levou Carnegie à fantasia sobre quanto mais ele poderia ganhar se esperasse apenas mais alguns anos. Por fim, na primeira semana de 1899, uma reunião dos sócios em sua casa em Nova York, Carnegie deu o sinal verde para a venda no valor de 250 milhões de dólares. Observando que seu consentimento viera apenas com grande relutância e apenas em respeito ao seu sócio mais antigo, Phipps. Ele imediatamente começou a se preocupar que o preço estivesse baixo demais, já que esperava ganhos muito altos em 1899, que na verdade resultaram ainda melhores. Mas Frick recebera os poderes de fechar a venda, enquanto Carnegie permanecia ansioso e indeciso ao fundo. Para grande desapontamento de Frick, os representantes dos interesses de Rockefeller desistiram de fazer uma oferta, e logo surgiram discussões entre os representantes de Morgan. Eles achavam que o preço de Carnegie estava alto, também podiam estar sem disponibilidade imediata de fundos, e insistiram em um negócio envolvendo apenas ações, enquanto Carnegie queria metade em ações e a outra em títulos de ouro. Albert Gary, que cuidava informalmente dos interesses de Morgan na área da siderurgia, disse que não recebeu qualquer encorajamento de Morgan,
mas também observou que Morgan ainda não tinha se voltado para seus negócios com aço e pouco conhecia deles. Os sócios exploraram uma recapitalização própria, na verdade abrindo o capital da empresa, mas também se envolveram em discussões sobre a avaliação. Frick, então, contatado pelo juiz William H. Moore, protótipo de um influente mestre em aquisições nos anos 1980. Ele e seu irmão, John, tinham acabado de organizar grandes acordos na área siderúrgica, assim como as fusões que criaram a National Biscuit e a Diamond. Em suma, ele era exatamente o tipo de operador que Carnegie detestava. Para piorar as coisas, Moore certa vez zombara de Carnegie por saber apenas como se faz aço e por nada saber sobre como fazer ações preferenciais, ordinárias e títulos. Carnegie conseguiu $1 milhão por uma ação de compra de 90 dias para Moore, ao mesmo preço oferecido a Morgan. O preço da opção foi posteriormente recalculado em 1,17 milhão. Mas Frick e Phipps entraram eles mesmos com o valor adicional, entendendo que Carnegie não ficaria com o dinheiro se o negócio não saísse. Não havia um acordo por escrito sobre isso, mas Carnegie confirmara essa intenção em uma nota para o conselho. Rumores do acordo iminente logo vazaram. A Iron Age publicou um artigo extremamente elogioso sobre a aposentadoria de Andrew Carnegie. Apesar de Carnegie provavelmente ter ficado incomodado pela atenção dispensada a Frick, que eles chamavam de principal fator para o desenvolvimento fenomenal da empresa, assim como um dos principais fatores no desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. John Gates escreveu a Carnegie um telegrama de congratulações, enquanto Schwab e Frick projetavam satisfeitos como eles esperavam que os lucros de 1899 cobrissem com facilidade as dívidas da aquisição. Mas então, Moore de repente teve problemas com seu financiamento. Apesar de ter conseguido montar outra proposta e de as notícias entusiasmadas continuarem correndo na imprensa, não havia mais chance de fechar o negócio dentro do período de opção. Frick e Phipps foram à peregrinação ao castelo de Carnegie, na Escócia, para conseguir uma extensão. Carnegie foi frio. "Nem uma hora", disse a eles. Era chegado o momento de os sócios voltarem as suas atenções para o negócio. O encontro parece ter terminado de maneira razoavelmente cordial, com alguma discussão sobre recapitalizar por conta própria. Mas uma raiva queimava lentamente dentro de Carnegie, o que é compreensível, sobretudo para alguém tão consciente e zeloso de sua reputação. Sua criação pessoal, a maior empresa siderúrgica do mundo, tinha sido vítima de um financiamento problemático intermediado por um operador mal afamado. E ele se sentiu um tolo e culpou Frick. Quando a opção expirou no início de agosto, Carnegie não apenas ficou com o pagamento de $1 milhão de Moore pela opção, mas disse a Frick e Phipps que também ficaria com 170 mil deles. Segundo Carnegie, ele ficou chateado porque não sabia que Moore ia cumprir o acordo e, além disso, tinha acabado de descobrir que Frick e Phipps haviam combinado dividir 5 milhões em ações de bonificação se o acordo fosse fechado, o que eles negaram indignados. Os dois lados estavam exercendo memória seletiva. É bastante improvável que Carnegie não soubesse de Moore. Ele nunca teria permitido que um grupo anônimo comprasse sua empresa, e sua exigência de um grande pagamento pela opção era consistente com sua desconfiança de Moore. Além disso, o mundo das transações era muito pequeno,
e Carnegie estava bastante envolvido nele, então não podia evitar saber quem estava envolvido. Por outro lado, também não há dúvida que Frick e Phipps fizeram um ofensivo acordo de bonificação. Mas isso não era segredo, pois eles o descreveram em um carbograma para Carnegie no início da negociação. Provavelmente, se tivesse se oposto a ele, eles o teriam abandonado. De qualquer maneira, ele não era tão repreensível quanto os que ele costumava fazer nos seus negócios envolvendo pontes. As relações entre Frick e Carnegie nunca se recuperaram. A explosão final ocorreu em torno de preços de coque. Carnegie argumentava que a Frick Cork tinha se comprometido a vender seu coque a um preço permanente de 1,35 dólares por tonelada, ou menos da metade do preço de mercado. Na verdade, não existia tal contrato, apesar de Frick admitir que tinha negociado com Carnegie. Com Frick também observou, ele era apenas um sócio minoritário na empresa de coque e não tinha autoridade para fazer contratos. Além disso, a canalização dos lucros crescentes da Frick Coke para as contas da siderurgia lesava os interesses dos acionistas minoritários da companhia. Frick, sem dúvida, tinha razão quanto aos méritos, mas Carnegie compreendeu sua posição como uma declaração de guerra, como Frick esperava que fizesse. Carnegie escreveu imediatamente a seus sócios mais próximos e a Schwab que Frick tinha de sair e que ele estava indo para Pittsburgh para assumir o despejo. De sua parte, Frick não tinha qualquer interesse em continuar. Ele logo apresentou sua demissão e partiu em uma viagem curta de férias. Mas agora Carnegie estava no modo de ataque total e estava determinado não apenas a retirar Frick, mas a determinar o preço do coque e assumir o controle na empresa de coque. Sua arma se tornaria o Ironclad Agreement, que ele e seus sócios assinariam após a morte de Tom em 1886. Nota de rodapé. Acordo ou acordo férreo. Fim da nota. Esse acordo permitia a expulsão de um sócio por 3/4 dos votos. Neste caso, o sócio excluído receberia apenas o valor nominal de suas ações, o que teria reduzido em cerca de 80% o valor dos ativos de Frick. Carnegie pressionou pelo voto de expulsão. Era claramente um ato vingativo, já que Frick havia se demitido, mas apenas Phipps e outro acionista minoritário se recusaram a assinar. Quando Frick voltou de suas férias no início de 1900, mais especificamente em janeiro, Carnegie enviou seu ultimato pessoalmente: aceitar o acordo que ele queria ou ser expulso com base no acordo do Ironclad. Pessoas que estavam do outro lado da porta ouviram a explosão de Frick. Há muitos anos eu sei que existe sequer um osso honesto em seu corpo. Mas agora sei que você é um maldito ladrão. Os relatos divergem se Frick realmente saiu da sala correndo atrás de Carnegie. Foi a última vez que os dois homens se encontraram, ou se comunicaram diretamente.
No fim, por uma das únicas vezes em sua vida, Carnegie foi forçado a uma retirada quase total. Frick o levou aos tribunais e o processou, reivindicando uma avaliação justa de seus ativos. Logo se chegou à conclusão que o acordo Ironclad não se aplicava a Frick e que, para começar, sua retirada da sociedade podia ter sido feita de maneira imprópria. As normas não tinham sido respeitadas. Os advogados de Frick também exigiram que as contas da Carnegie Steel fossem abertas. E então os repórteres de economia e finanças começaram a publicar detalhes dos lucros extraordinários da empresa, em uma época em que as tarifas americanas sobre a importação de aço estavam em discussão no Congresso. Carnegie e Frick receberam inúmeros apelos para desistir daquela idiotia. Mark Hanna, o influente político republicano, e George Westinghouse chegaram a intervir pessoalmente. Em março, finalmente chegou-se a um acordo, o que foi tudo o que Frick poderia esperar. Uma nova corporação, a Carnegie Corporation, foi criada como uma holding de Nova Jersey. Com uma capitalização no mercado de 300 milhões de dólares, metade em títulos de dívida com juros de 5% e outra metade em ações, com dividendos de 5%. Todas as ações das velhas empresas foram convertidas meio a meio em títulos e ações da Carnegie Corporation. A Carnegie Corporation era uma holding pura. Detinha ações da empresa de coque e aço e de outras 12 empresas relacionadas com o negócio do aço, a maioria delas bem pequena, e amealhou seus dividendos para atender ao serviço dos pagamentos de seus próprios papéis. Carnegie ainda era o verdadeiro chefe, mas seus sócios, que passaram por muito tempo de sofrimento, finalmente receberam seu pagamento. O pagamento anual de juros em dividendos foi de cerca de 1,8 milhão para FIPS e pouco menos de 1 milhão para Frick, enquanto a parte de 60% de Carnegie ficou com impressionantes 9,6 milhões de dólares. Pouco antes de o acordo ser fechado, Carnegie foi tomado por dúvidas sobre as avaliações, pois ele escreveu um bilhete ansioso para o tesoureiro da empresa, Lawrence Phipps, no qual perguntava como podia se assegurar que aqueles papéis realmente valiam tanto. A resposta foi tranquilizadora, mas não renovou muito sua confiança. As ações da empresa não eram comercializadas em bolsa, e Phipps escreveu com bastante acerto que os diretores eram da opinião que as ações das empresas operadoras tinham valor integral, de maneira que os livros da Carnegie Company devem ser abertos sobre essas bases. Sem um mercado público, isso queria dizer que as ações valiam o que quer que seus diretores dissessem que valiam. Na verdade, as avaliações foram altas demais. As estimativas sobre os valores de face se elevaram de maneira extremamente agressiva. A empresa de coque foi avaliada em 70 milhões de dólares, ou a estimativa elevada de Frick de 13 vezes o valor real, enquanto a siderúrgica foi avaliada em mais modestas 3,7 vezes mais. Entretanto, o que realmente importava era o peso dos juros e dos dividendos, que, na casa dos 16 milhões de dólares, podiam ter sido paralisantes. O lucro recorde de 21 milhões de dólares em 1899 deixou uma margem confortável, mas foi o primeiro ano em que os ganhos teriam sido suficientes para cobrir o novo nível de pagamentos de juros e dividendos. Nota de rodapé. Os ganhos em 1898 normalmente são registrados como de 16 milhões de dólares. Os ganhos com aço e coque, na verdade, foram de 11,5 milhões. Mas a companhia também registrou vários itens extraordinários. 2 milhões de dólares por um pagamento de direitos de passagem de ferrovia,
2,5 milhões de lucros sobre uma variedade de acordos sobre a estimativa de valores de títulos. Essas estimativas eram um desvio da prática normal da empresa de declarar os papéis de suas subsidiárias por seu preço de custo. Minha opinião é que Frick e Phipps estavam em silêncio, fazendo seu caso pela recapitalização ou venda da empresa. Nas anotações de Carnegie, ele normalmente riscou os 16 milhões e escreveu no lugar 11,5 milhões de dólares. A empresa não contabilizava a depreciação e o pagamento de juros e dividendos devia ser feito sobre os ganhos registrados. Fim da nota de rodapé. O pagamento de dividendos, é claro, ao contrário dos juros, não era obrigatório, mas na época dava-se grande importância a cumprir os compromissos dos dividendos. E Carnegie teria sido motivo de piada se descobrissem que ele tinha perdido um dividendo imediatamente após o acordo. Carnegie esperavam confiantes ganhos de 40 milhões de dólares, ou mesmo de 50 milhões em 1900, o que teria sido uma margem bastante ampla. Mas depois de um início espetacular, os negócios desaceleraram bruscamente na primavera e no verão, e os ganhos totais não superaram muito os de 1899. Nota de rodapé. Ver apêndice 1 para mais detalhes. Carnegie afirmava e outros historiadores repetiram que a empresa fez 40 milhões em 1900. Isso é cerca de 1/3 mais alto que o número verdadeiro. Fim da nota. Uma vez no fechamento, chegou-se a um valor de 12,9 milhões de dólares em dividendos e bonificações, que a companhia sem dúvida esperava pagar principalmente em dinheiro. Mas, com a exceção de uma distribuição inicial de dinheiro pro rata de 750 mil dólares, nenhum outro pagamento em dinheiro foi feito em 1900. Carnegie e vários outros diretores mais ricos concordaram em receber seus dividendos em papéis, enquanto para quase todos os demais, o pagamento simplesmente foi protelado. Apesar de a empresa ter bastante caixa no início do ano, começou a ter problemas no outono. O faturamento da empresa siderúrgica em novembro foi de apenas 362 mil dólares, ou menos de 1/10 dos lucros mensais médios do primeiro trimestre, e nem perto de ser o bastante para cobrir o mesmo a carga mensal de juros. Em julho, Carnegie sugeriu atrasar o pagamento dos juros dos títulos da dívida para financiar o investimento contínuo. Schwab e os outros diretores ficaram educadamente revoltados. Na verdade, a declaração de renda pessoal de Carnegie daquele ano sugere que ele recebeu muito menos do que a quantia total a qual tinha direito em juros, e nenhum dividendo. É impressionante ver Carnegie, o inimigo juramentado dos balanços inflados, aceitar uma estrutura pesada como essa. Nem toda a culpa pode ser atribuída a Frick. A avaliação de 320 milhões estava entre as mais altas discutidas dentro da companhia. E apenas um mês antes, Carnegie tinha rejeitado, sem pestanejar, uma oferta de acordo entre Phipps e Frick, de apenas 250 milhões. Os sócios de Carnegie estavam pressionando por um acordo mais elevado. Sua sede por um grande dia de pagamento, afinal de contas, estava aumentando até quase 30 anos. Mas ele estava acostumado com isso e podia facilmente ter insistido em algo mais baixo.
É bem possível que estivesse cheio da publicidade que envolvia a série de fusões de mais de 200 milhões de dólares na indústria siderúrgica pelo consórcio de Morgan e dos Moores, entre outros. Montar um acordo ainda maior pode ter salvado um ego ainda ferido pela transação mal sucedida no verão anterior. Sem dúvida, qual fosse o problema entre Carnegie e Frick, foi o estímulo das grandes fusões de Pierpont Morgan que levou essas avaliações tão elevadas para a esfera da discussão racional. Havia outros operadores no mercado, como os Moores, mas eles teriam credibilidade limitada, a menos que Morgan tivesse confirmado suas avaliações com suas próprias transações. Durante os 10 anos, entre aproximadamente 1895 e 1905, as transações de Morgan e as figuras menores, como os Moores, transformaram os contornos dos negócios nos Estados Unidos. Elas serão o assunto principal do próximo capítulo. Outra consequência dessa inundação súbita de grandes corporações foi o crescimento das atividades chamadas de antitrust. Caça aos trustes! Nenhum outro país levou os ânimos antitrustes ao nível do que ocorreu nos Estados Unidos. Todos os governos coçaram a cabeça, pensando na melhor forma de lidar com as empresas muito grandes que surgiam em todos os lados no fim do século XIX. Mas nenhum outro lugar fez da caça aos trusts como colocou Richard Hofstadter. Abre aspas. Um credo e um meio de vida, fecha aspas. A maioria dos outros países, sobretudo no continente, concedia livremente monopólios em ferrovias e negócios similares e costumava encorajar o crescimento em nome da competitividade nacional. O fervor antimonopólio nos Estados Unidos tem origens em Andrew Jackson, ou mesmo antes. Hofstadter o localiza em uma cultura de fazendeiros e empresários de cidade pequena, ambiciosos, com mobilidade, especulativos, anti-autoritários, igualitários e competitivos. O caminho para a salvação, segundo a linha principal do protestantismo americano, era de profunda solidão existencial. Humanos insignificantes caminhando semicegos por uma planície sombria, assolado por forças frias, cósmicas e violentas. Isso também era uma boa descrição para o trabalho de um fazendeiro produtor de trigo de Minnesota, ou de um pequeno fabricante pego em um pânico financeiro de Wall Street. A mesma atitude mental dava status quase bíblico a uma forma rigorosa de economia, laissez-faire. A concorrência nos negócios se encaixava muito bem na metáfora de luta permanente. Ela forjava o caráter e a disciplina exigidos para a batalha maior. Na época do Interstate Commerce Act, 1887, e do Sherman Antitrust Act, 1890, entretanto, a força do milenarismo religioso e o impulso da reforma agrária estavam se atenuando, especialmente em relação às ferrovias. Como os fazendeiros tinham sido os beneficiários de uma queda prolongada e muito acentuada nos preços dos fretes, o tema dos preços máximos mal foi abordado durante as audiências. A questão mais controvertida para os defensores do Interstate Commerce Act, ICA, em vez disso, era a inconsistência patente entre as taxas para frentes de grande distância e as taxas de custas para distâncias proporcionalmente bem mais altas.
Nessa época, a parte mais prejudicada eram os negociantes do leste. Fazendeiros e empresários do oeste há muito tempo tinham compreendido que era exatamente essa discriminação tarifária que os mantinham no negócio. Não havia mistério na definição de preços das ferrovias. Elas cobravam o que achavam que o tráfego ia suportar. Quando as linhas de longa distância do oeste foram abertas, as ferrovias estabeleciam suas tarifas em proporção às distâncias e conseguiam muito poucos negócios. O trigo do oeste só conseguiu dominar os mercados mundiais quando as ferrovias tornaram muito barato para eles chegar à costa. Os fazendeiros de Nova York e negociantes de grãos foram os maiores perdedores. Mas as chances de o Congresso exigir que as ferrovias aumentassem as tarifas dos fretes do oeste eram de aproximadamente 0. Nota de rodapé. O historiador Albro Martin observou que as tarifas ferroviárias prejudicavam todos os negócios em relação aos seus similares no oeste e, de forma parecida, conferiam uma vantagem injusta sobre qualquer negócio no leste. Nova York, infelizmente, ficava onde o leste terminava. Fim da nota de rodapé. Ei, por outro lado, o que importava aos fazendeiros era a volatilidade das tarifas, já que as frequentes guerras de preços costumavam causar um sobe e desce de tarifas. A Eastern Traffic Association, maior pool ferroviário do leste, administrado com grande competência por Albert Fink durante boa parte dos anos 1880, trouxera certa estabilidade para as tarifas no leste, pelo menos em tempos de prosperidade. Enquanto poucos congressistas podiam contradizer abertamente os anos da retórica anti-pool, muitos passaram a acreditar que um pool regulamentado poderia oferecer o caminho mais razoável para se alcançar estabilidade tarifária. Muito dessa mesma ambivalência cercou a aprovação do Sherman Antitrust Act. Preocupações do homem comum sobre o monopólio tinham temporariamente enfraquecido. Prata Livre foi a única plataforma populista que William Jennings Bryan precisou adotar para receber o endosso do Partido Populista em 1896. Ao mesmo tempo, figuras acadêmicas emergentes como John Bates Clark e Richard L., fundador da American Economics Association, estavam começando a questionar a validade dos cânones tradicionais do laissez-faire. E pelo menos alguns congressistas estavam cientes do que eles pensavam. Também havia um início de percepção de que, em indústrias como a do aço e a do petróleo, a competitividade global exigia produção e unidades de distribuição em larga escala. Assim como no ICA, muitos anos de energia reformista tinha levado a um ponto em que o público esperava a ação. Mas, de repente, não era claro como um programa legislativo devia se parecer. Em suma, não eram necessariamente a corrupção ou a incompetência que geravam compromissos inócuos no Interstate Commerce Act original e no Sherman Antitrust Act. Os congressistas podem ter montado conscientemente cláusulas que iriam esperar para ver se pegavam. A nova comissão, surgida do ICA, tinha amplos poderes de fiscalização sobre que tarifas eram razoáveis e justas, mas nenhum poder ou poderes de definição ou aplicação de tarifas, além de mover uma ação na Corte Federal. Enquanto havia uma proibição de discriminação de tarifas de fretes de longa e curta distância, ela foi arruinada pela observação de que se aplicava apenas sob condições ou circunstâncias substancialmente similares, o que os tribunais começaram a interpretar de maneira bastante estrita. A simples presença de concorrência bastava para derrubar o teste do substancialmente similar.
Apenas abatimentos posteriores e pulls foram mais especificamente proibidos. Como indicativo do apoio fragmentário à lei, um de seus defensores, o senador de Nova York, Orville Platt, o que tinha apreendido sobre o processo de definição de tarifas ferroviárias com Fink, recusou-se a assinar, devido à cláusula contra os pulls. A linguagem do Sherman Act era igualmente cautelosa. A proibição de atitudes que limitassem a competição total e livre dos primeiros rascunhos foi substituída por formulações tradicionais de direito costumeiro. A lei proibia apenas contratos e combinações, em restrição ao comércio, ou tentativas de monopolizar qualquer parte do comércio. Congressistas sofisticados estavam bastante conscientes da flexibilidade dos precedentes da lei costumeira. Os reformistas achavam que tinham vencido um round com a imposição de penalidades terríveis para violações, prisões, multas altas e o confisco de bens e ativos corporativos. Mas quando ficou claro que as cortes nunca iriam aplicá-las, mesmo os reformistas fizeram lobby por reduções. O efeito não intencional das duas leis foi acelerar o ritmo das fusões. Pela primeira década, mais ou menos, após a aprovação do Sherman Act, a Suprema Corte, por pequenas maiorias, seguiu uma linha interpretativa estrita. Se a lei proibia qualquer combinação em restrição ao comércio, significa qualquer. Então, a minoria insistia que mesmo a interpretação estrita implicava um padrão de razoabilidade, já que todo contrato, em teoria, age como restrição do comércio. No início dos anos 1900, a Corte aos poucos começou a se inclinar por uma posição de acomodação mais semelhante à abordagem da lei costumeira britânica. Na época da liquidação forçada na Standard Oil, em 1911, a bandeira da razoabilidade tinha tomado o campo, apesar de a suposta fatia de 90% do mercado da empresa ser considerada prova suficiente de concentração, fora dos limites razoáveis. Enquanto os mais de 50% do mercado detidos pela US Steel estava à altura das exigências. Em um triunfo do preconceito sobre a lógica, por muitos anos os tribunais, além de insistir que os sindicatos eram combinações em restrição ao comércio, também se recusavam a aplicar os mesmos testes de razoabilidade usados para combinações empresariais. A visão benevolente dos tribunais sobre as fusões, entretanto, tinha paralelo em um padrão muito estrito para examinar acordos entre empresas com o propósito de dividir mercados ou manter preços. No caso Northern Securities Corporation versus Estados Unidos, 1904, a Corte não permitiu que uma holding gerida e projetada por Morgan fosse designada para solucionar uma guerra de muitos anos entre as linhas de E.H. Harriman e James J. Hill para o extremo noroeste. Uma das características ofensivas da estrutura, segundo o tribunal, é que ela não era a verdadeira proprietária das ações da ferrovia, mas apenas a curadora ou depositária. O caso da Northern Securities culminou em uma longa série de decisões, que não deixou dúvidas quanto à hostilidade da justiça a combinações frouxas, como os pools de ferrovias de Albert Fink. Não era preciso um advogado genial para descobrir que se queria fazer uma combinação. Uma fusão sólida, autêntica, tinha as melhores perspectivas de sobrevivência, enquanto permanecesse abaixo de um limite de irrazoabilidade na escala da Standard. Nota de rodapé. Oliver Wendell Holmes Jr., em uma bem conhecida decisão discordante em relação a Northern Securities, concentrou sua atenção na fraqueza lógica da distribuição entre sólido e frouxo. O governo finalmente decidiu abandoná-la,
e a divisão antitrust agora analisa propostas de fusão por seu efeito anticoncorrência, independentemente de seu formato legal. Fim da nota de rodapé. O sistema ferroviário nacional acabou por se consolidar em torno de 6 ou 7 grandes redes, e a Interstate Commerce Commission, ICC, finalmente recebeu poderes para determinar todas as tarifas ferroviárias em 1906. Assim que a comissão começou a determinar tarifas, em geral, os preços subiram. Fim da leitura de hoje. Obrigado por ouvir, meus jovens magnatas. Te encontro no próximo capítulo. Até lá! Yuhu!